Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vós, amém? É uma alegria estarmos reunidos mais uma vez para cultuar o Senhor e nesse dia, nessa noite especial, estarmos com os nossos corações voltados para o lar, para a família, para essa instituição divina que Deus criou para o nosso bem. O lar é um lugar onde devemos gozar das benesses do Senhor, da harmonia, da paz, da alegria, do amor, do perdão, um bom relacionamento, porque assim o Senhor criou no Éden e disse que tudo era muito bom. Então, o lar é um lugar de bênçãos da parte de Deus na nossa vida. O reverendo Jefferson nos conduziu no início do culto a agradecermos a Deus pela nossa família. Glória ao Senhor por isso, devemos fazer isso mesmo. E nesse momento eu quero também desafiar vocês com uma outra condução, que pudéssemos nos colocar de forma bastante atenta e comprometida com outras famílias que precisam muito da graça de Deus, da presença de Deus. Eu tenho certeza que você conhece famílias, pessoas que precisam muito que o Senhor possa entrar na vida, no lar e trazer transformação, libertação, salvação, curas. Nós cremos que Deus é assim, Deus é bom o tempo todo, nos sustenta, nos abençoa, ainda nos momentos mais difíceis da nossa caminhada. Eu queria pedir a você para assumir um compromisso com outras pessoas, informando-as desta semana de oração, orando por elas, convidando-as a participar, seja online ou seja presente, mas que estejamos comprometidos que essa semana seja uma semana onde eu serei uma bênção de Deus para outras famílias também. Não somente vir aqui e pedir ao Senhor que nos abençoe, abençoe a nossa casa, mas que o Senhor abençoe a vida de muitos outros. Queria pedir para você se comprometer com isso a partir de hoje. Ainda que tenho certeza que os irmãos já estão orando, já estão pedindo a Deus que abençoe todos os dias. Mas nós vamos nos comprometer com outras famílias que precisam também da mesma graça. Vamos começar assim orando? Vamos fechar os nossos olhos e vamos colocar nossas vidas e vamos pedir a Deus que nos faça lembrar de outras famílias, outros irmãos, pessoas que precisam ser alcançados pela graça de Deus. Obrigado, Pedro, muito obrigado. Vamos começar assim, intercedendo, nos humilhando diante do Senhor, na sua poderosa mão, na sua presença. Se nos humilhamos diante dele, ele nos exalta, ele ouve o nosso clamor. Felizes são aqueles que se humilham e caminham de joelhos diante dele. Senhor nosso Deus, a tua igreja está reunida, o teu povo, a nação santa, o sacerdócio real, menina dos olhos do Senhor. Temos a certeza que o Senhor tem um amor especial por cada um de nós. E por isso estamos aqui, e por isso nos dobramos, nos humilhamos, porque reconhecemos que só o Senhor é Deus, acima de tudo e de todos. Só o Senhor é todo-poderoso, onisciente, onipresente. Não há nada que seja impossível ao Senhor. Humilhados estamos, pedindo a Ti que essa noite, toda essa semana, o Senhor se manifeste para conosco, para com nossos irmãos, com graça, com poder, autoridade, com amor, com bondade, com misericórdia. Que esta semana seja uma semana realmente onde os lares receberão, experimentarão a visita do Todo-Poderoso. Rogamos, ó Deus, que aqueles lares onde os irmãos clamam por seus familiares para que haja conversão, que seja esse o tempo, a hora oportuna, onde o Senhor chama os seus escolhidos para a conversão. Oramos, ó Deus, por aqueles lares onde a relação de marido e mulher está sofrendo danos, sofrendo de qualidade, sofrendo de perdão, de harmonia, de alegria,
Rogamos que esta semana esses lares sejam abençoados, corações quebrantados. Como disse o Senhor Jesus, muitas vezes a dificuldade do relacionamento está na dureza do coração, mas nós rogamos ao Senhor que esta semana seja uma semana onde a palavra do Senhor e o Teu Espírito venha quebrar o coração mais duro, trazendo, ó Deus, arrependimento, confissão, humilhação, transformação. Rogamos, ó Deus, que a Tua bênção seja estendida aos lares que estão agora lutando com respeito a alguma enfermidade, que seja o Senhor o bálsamo de Gileade, que seja o Senhor a cura, que seja o Senhor o restabelecimento, a restauração deste familiar que está enfermo. Oramos, ó Deus, por lares que por conta desse tempo de pandemia estão sofrendo na questão econômica, sofreram, ó Deus, alguma situação de desemprego, ou mesmo da diminuição do seu ganho. Nós pedimos ao Senhor que entre nesse lar com providência, que o Senhor abra a janela dos céus, que o Senhor venha trazer à mesa dos teus servos, ó Deus, aquilo que é necessário para uma vida digna. Oramos, ó Deus, se algum lar, Deus, uma luta ferrenha contra o pecado, pessoas que dentro do lar estão algemados pelas algemas do pecado e não conseguem se libertar do mesmo, e ele está trazendo danos a pessoas e às famílias. Rogamos que seja, ó Deus, uma semana de libertação, uma semana de santificação, uma semana de consagração, uma semana de famílias abençoadas e totalmente abençoadas pelo Senhor. Lares onde as pessoas estão em pânico, estão temerosas por conta da pandemia, estão sofrendo no seu mundo psicológico e emocional. Que o Senhor seja a torre forte, que o Senhor seja o abrigo, que o Senhor seja realmente a segurança nesses lares. Rogamos que o Senhor venha abençoar, ó Deus, de uma maneira sobrenatural, os nossos lares, os lares dos nossos irmãos nessa semana, e aqueles que estão agora na nossa mente, no nosso coração. São lares que nós conhecemos, pessoas com as quais nós lidamos, e sabemos que precisam muito da graça do Senhor. Oramos, ó Deus, para que durante esta semana, esse amor de Deus, esse poder do Senhor, essa graça, se manifeste em cada lar, daqueles que estão na nossa mente. Estamos orando por eles, para que o Senhor venha trazer ali o Teu poder, o Teu amor e a Tua transformação. A começar por nós, fala-nos ao nosso coração nessa hora, fala-nos pela Tua palavra. Abençoe os meus irmãos que estão aqui, cada lar, e aqueles que nos acompanham online nessa transmissão. Sejam abençoados pelo Senhor. Oramos, ó Deus, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos 16 a 34. Eu passei para os meninos lá em cima o texto de Atos 16 com um versículo diferente. Me desculpem, tá, queridos? É a partir do 16, Atos 16, verso 16 até o 34. Aqueles que podem ficar em pé, vamos fazer isso e vamos fazer essa leitura de forma alternada. Atos 16, de 16 a 34. Eu lerei os pares e os irmãos lerão os versos ímpares. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Os irmãos? Desculpe, meu irmão, desculpe, perdão, estou lá no 17. Aconteceu que, indo nós para o lugar da oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Ok, prossigam, por gentileza. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que lhe se fizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas,
os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, depois de ter muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Despertou-se do sono e, vendo as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém. Poder sentar, meus queridos irmãos. O tema da mensagem de hoje é os terremotos da nossa vida, os terremotos da nossa existência, os terremotos da nossa caminhada. Os terremotos são difíceis de prever e, quando acontecem, deixam certamente um rastro de destruição. Na madrugada de sexta-feira, do dia 8 de setembro de 2017, um terremoto sacudiu as terras mexicanas com 8,2 graus da escala Richter. O presidente do país afirmou ter sido o maior terremoto sofrido no último século. E o que aconteceu no México trouxe coisas terríveis para aquele país, mortandade, perdas irreparáveis. No ano dia 26 de dezembro de 2004, um terremoto de magnitude 9 na costa de Sumatra, na Indonésia, provocou um gigantesco tsunami que afetou a costa e uma dezena de países no Sudeste Asiático, deixando mais de 220 mil mortos. Em 11 de março de 2011, no Japão, um terremoto de magnitude 9,1, seguido por um tsunami, devastou a região de Tohoku, nordeste do Japão, deixando cerca de 19 mil mortos, mais desaparecidos, além de causar um grave acidente nuclear na usina de Fukushima. Dados históricos, dados da nossa realidade presente, nos países onde esses acontecimentos têm causado a sua destruição. Cerca de 3 mil terremotos ocorrem, pelo menos, por ano no planeta. Pode ser que, nesse momento, um terremoto de baixa magnitude esteja acontecendo em algum lugar.
E um terremoto, via de regra, serve para testar as condições de certas estruturas, provar quanto a sua solidez e a sua segurança. Mas quando nós falamos da vida humana, quando nós falamos daquilo que são terremotos da nossa existência, nós não queremos aqui tratar dos terremotos que abalam cidades, prédios, edifícios, casas, construções. Nós queremos hoje falar daqueles terremotos que enfrentamos como seres humanos, aqueles que abalam as nossas estruturas, aqueles que estremecem o nosso ser, aqueles que colocam a testa, que vem realmente testar a nossa vida, a nossa condição, a nossa firmeza, a nossa base, naquilo que nós realmente estamos solidificados. Exemplo, meu irmão, uma séria doença na família não é para nós um terremoto. Uma esposa que de repente descobre a infidelidade de seu marido não é para essa mulher um terremoto. Uma notícia que acontece com respeito ao seu filho está passando por uma situação grave, difícil, e você não esperava isso, não é para você um terremoto. Uma situação desesperadora, com respeito ao emprego, à economia do lar, não pode ser para nós também um grande terremoto. Uma violência sofrida, seja ela física, verbal ou psicológica, não pode ser para alguém também um grande terremoto na sua caminhada. Estas e outras experiências configuram e se assemelham à nossa existência ao experimento dos terremotos daquilo que hoje chamamos os terremotos da nossa vida, os terremotos da nossa caminhada. E como eu disse, pode ser que agora algum terremoto físico esteja acontecendo em algum lugar do mundo, mas pode ser que alguém aqui esteja experimentando um terremoto na caminhada da sua vida, e quem sabe dentro do seu lar, ou quem sabe você já passou por um, ou sabe Deus, você irá passar por alguns. Por isso hoje nós queremos tratar exatamente desse tema, os terremotos da nossa existência. No texto em questão, Paulo e Silas chegaram à cidade de Filipos, e enquanto pregavam o evangelho, uma jovem adivinhadora os seguia e, de certa forma, atrapalhava o trabalho daqueles irmãos missionários. Paulo repreende o espírito que estava na jovem, mas ela era usada como uma escrava que, através de suas adivinhações, dava lucro aos seus senhores. Visto que agora ela não podia mais adivinhar, os seus poderes foram eliminados, ela não podia dar lucro aos seus senhores, esses então mandam açoitar e prender Paulo e Silas. Fazem realmente algo na cidade que coloca esses dois homens de Deus contrários a todos aqueles que ali estavam. Na prisão, enquanto oravam e cantavam, aconteceu um terremoto de tal magnitude que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. O que pode acontecer, meus irmãos, a partir da leitura desse texto, vai nos surpreender. O que pode acontecer na minha vida e na sua vida, olhando para esse texto, quando nós experimentamos um grande terremoto. Vamos ao texto bíblico, aprender o que podemos experimentar quando nós passamos pelos terremotos da vida. Versos 25 e verso 26 do texto de Atos 16 que lemos. Versos 25 e 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Paulo e Silas estavam presos porque pregaram a palavra de Deus, libertaram uma mulher de um espírito mau, e por conta disso eles foram açoitados, suas costas dilaceradas,
seus pés presos aos troncos, qualquer um de nós poderia virar para Deus e dizer: Deus, eu estava exatamente fazendo a tua vontade. O seu Espírito nos direcionou para Filipos, para pregar a sua palavra. E nesse momento, vamos passar por esse sofrimento, por essa humilhação. Qualquer um de nós poderia reclamar de Deus, poderia murmurar contra Deus, voltar-se contra Deus. Mas exatamente no momento em que eles estão fazendo a vontade de Deus, em plena comunhão com o Senhor, eles passam por essa injustiça, mas diante desse quadro, eles começam a cantar, eles começam a orar, eles começam a demonstrar a Deus a sua gratidão, o seu louvor e a sua confiança. Exatamente nesse momento de sofrimento é que eles estão adorando ao Senhor, e é nesse momento de comunhão, de fidelidade, de caminhar com o Senhor, que vem um terremoto sobre as suas vidas. Muitas vezes nós pensamos: se eu ficar certinho com o Senhor, se eu andar direitinho com Deus, nenhum terremoto poderá acontecer comigo. Para nós, irmãos, essa lição ela é muito importante. Os terremotos da vida, eles não vêm para as pessoas ruins, eles não vêm para aqueles que blasfemam de Deus e não querem saber de Deus. Os terremotos da vida vêm para todos, para aqueles que servem ao Senhor, estão em comunhão com o Senhor, e para aqueles que viram as costas para Deus. Os salvos experimentam terremotos da vida, os escolhidos podem experimentar esses terremotos, os filhos de Deus experimentam esses momentos da sua vida. Não podemos nos enganar com falsos evangelhos, com mensagens tiradas da Bíblia, mas que são torcidas para nos enganar e dizer que nós também não podemos ser alvos dos terremotos da nossa caminhada. Nós podemos sim, e você sabe muito bem disso. Você já passou por muitos, como eu também já passei, e quem sabe você está passando agora, e doravante aqueles que virão. Nós, salvos, escolhidos, ainda que estejamos em comunhão com o Senhor, fazendo a vontade de Deus, obedecendo o Senhor, anunciando a sua palavra, servindo o Senhor, não estamos isentos que os terremotos da vida cheguem até nós. Essa é a primeira lição que aprendemos nesse texto. A segunda está no verso 26. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. O terremoto veio e sacudiu os alicerces da prisão. Uma das propriedades dos terremotos da vida é sacudir os alicerces de alguém, ou os nossos alicerces. Tanto isso é verdade que é comum ouvir um chavão popular quando a pessoa diz: puxa vida, eu estou passando por uma experiência que eu fiquei sem chão. Parece que o chão se abriu, tiraram o chão dos meus pés. Parece que tudo está rodando e o mundo vai desabar sobre a minha cabeça. Os terremotos da vida servem para sacudir os alicerces da nossa fé. É colocado à prova os alicerces da razão. É colocado à prova, começamos a perguntar, pedimos respostas a Deus: Senhor, por que isso está acontecendo? Para que isso está acontecendo? Os alicerces da nossa razão, da nossa segurança começam a ser sacudidos quando experimentamos um terremoto. São abalados os alicerces da nossa psique, das nossas emoções. Nos deparamos com coisas que nunca imaginamos nos deparar. Aquele medo, aquele pavor, aquela tensão, aquela situação dentro de nós que nunca pensávamos ter tanta angústia, tanto sentimento, que não experimentávamos. E vamos revelando através desses terremotos a nossa fragilidade emocional. Estremecem os alicerces dos nossos feitos. Muitas pessoas começam a pensar: isso está acontecendo comigo por conta daquilo que eu fiz lá atrás. Agora eu estou pagando. Agora vem a punição. Está acontecendo esse terremoto porque aquela coisa foi muito grave. Sim, meus irmãos, os terremotos da vida vêm para sacudir os nossos alicerces.
sejam eles da nossa mente, da nossa espiritualidade, também da nossa psique, da nossa família, os alicerces são totalmente sacudidos quando nós passamos por um terremoto. Em terceiro lugar, o texto diz que as portas se abriram. Os terremotos da vida servem também para percebermos a possibilidade de novas oportunidades. É diante de um terremoto que nós começamos a fazer novas escolhas, repensar a vida, começar a olhar para frente com um novo olhar. É o momento de perceber que nem tudo está perdido. É o momento de novos posicionamentos diante dos terremotos da vida, porque as portas se abrem, para que a gente possa repensar e olhar e refletir e perceber que nem tudo está acabado, nem tudo está fechado. Um terremoto nos leva a perceber novas oportunidades, novos lugares para a gente caminhar e para a gente trilhar. Mas o texto também diz que a partir do terremoto, muitas cadeias são abertas, muitos são soltos. Os terremotos da vida servem para nos desprender de todas as coisas que nos algemavam, que nos torturavam e que nos impediam de prosseguir em nossa missão. Depois que passamos por um terremoto, descobrimos que aquilo que para nós era pura verdade, na verdade, era puro engano. Aquilo que nos aferrávamos tanto, agora devemos nos soltar. Depois de um terremoto, descobrimos que aquilo ao qual nós confiávamos, que era a nossa estrutura, não pode ser mais. É necessário buscarmos outras. Aquilo só nos prendia, só nos algemava, só nos impedia de continuar a nossa missão. Somos libertos das algemas da incredulidade, para perceber que há algo muito além de nós, que governa tudo e governa todas as coisas. Os terremotos da vida libertam as pessoas de muitas das suas prisões. Certamente você está entendendo bem o que nós estamos falando, pelos terremotos que você já passou, e daquelas coisas que você teve que abrir mão e soltar e ser liberto, para continuar a sua caminhada, pois nada daquilo estava te ajudando, pelo contrário, estava te aprisionando para que você pudesse seguir em frente. Quando vêm os terremotos da vida, algo mais acontece a partir do verso 27. Vamos olhar? Verso 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Quando um terremoto acontece, pessoas são despertas do seu sono. Existem pessoas que possuem um temperamento tão letárgico para a vida. São pessoas que vivem prostradas. São pessoas que não conseguem olhar para frente com esperança, com energia, para prosseguir. E elas estão sempre dormindo, letárgicas, acomodadas. Só um terremoto é capaz de despertar as pessoas para a vida. Pessoas sem ânimo, sem energia, estão sempre desanimadas, cansadas, extenuadas. Certamente cantam a música do poeta, do cantor popular do Rio de Janeiro. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Jovens sem atitude, sem brilho nos olhos. Pais dominados pelos seus filhos, sem reação. Maridos que não se posicionam no lar. Esposas que esqueceram que são aquelas que edificam a sua casa. Percebemos pessoas letárgicas caminhando como se tudo pudesse acontecer fora da sua participação e da graça de Deus. O Senhor Jesus disse a respeito da igreja de Laodiceia, Apocalipse 3,16: assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. São crentes mornos, apáticos, sem vida, sem expressão, não se empolgam com nada, não se animam, nem influenciam os outros. Jesus espera que os seus filhos sejam vibrantes, participantes, animados, empolgados, acordados, vivos, presentes.
gente firme, sedenta e conhecedora e praticante da sua palavra. Portanto, o texto nos chama a atenção para muitos daqueles que ainda estão dormindo, quando deveriam estar acordados, ser servos, mestres, estar a serviço do Senhor. Portanto, o texto nos clama a darmos à igreja um grande brado. Acorde, igreja, do seu sono. Acorde, meu querido, a vida está aí para vivermos, apesar de cada terremoto, precisamos estar atentos e vivendo com alegria para a glória de Deus. O terremoto da vida acorda muita gente do seu sono. E ainda no verso 28, podemos olhar algo mais a aprender. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças de nenhum mal, que todos aqui estamos. Na hora dos terremotos da vida, meus irmãos, muitas pessoas se unem, eles fazem realmente se arregimentam para poder fazer o bem. Nós temos a história de tantos países assolados por terremotos e cidades, e quantos outros irmãos e pessoas de outros lugares, de línguas e culturas diferentes, que se mobilizaram para ajudar aqueles que estavam vítimas de um terremoto. Assim também, meus irmãos, nós, como igreja, nós devemos ser os primeiros a arquitetar planos e projetos para atender aqueles que estão passando por terremotos. A palavra de Deus é muito clara, nós devemos carregar as cargas um dos outros. Devemos sorrir com os que sorriem, sim, mas devemos chorar com aqueles que choram. É na igreja onde as pessoas precisam olhar, levantar os olhos e ver que realmente aqui há um grupo de pessoas, há uma comunidade que se une para apoiar e para ajudar, para socorrer aqueles irmãos que estão passando por um terremoto. E às vezes é tão simples. São coisas tão singelas que não são tão graves para serem colocadas em prática. Vocês têm acompanhado uma moça que tem vindo à igreja de vez em quando. Ela vem e senta aqui no primeiro banco. E eu parei para conversar com ela. Ela me chamou para conversar. E o tempo que nós despendemos dando atenção a ela, ao final da conversa, essa moça disse: eu estou muito emocionada, porque as pessoas não param para me ouvir. O Senhor está me ouvindo. Estou muito emocionada. Coisas simples, singelas. Nós, como igreja, somos esse povo que se arregimenta, como disse Paulo: não tire a sua vida, nós estamos aqui para fazer o bem àqueles que passam por um terremoto. Um terremoto maior do mundo, e outro igual não vai acontecer. Aconteceu no Jardim do Éden, quando Adão e Eva desobedeceram ao Senhor. E naquele momento, nós vimos o escrito lá em Gênesis dizendo que Deus enviaria da mulher alguém que seria tocado no calcanhar, mas iria pisar a cabeça da serpente. Ali Deus no céu, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, já estavam tramando algo, já estavam tramando um plano para salvar-nos do terremoto, do pecado e da condenação que estava sobre todos nós. O céu se movimentou, Deus se uniu, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para trazer a nós tão grande ajuda e tão grande salvação. E Jesus deixou a sua glória, obedecendo o Pai, o lugar celestial onde Ele era adorado por anjos, arcanjos, querubins, seres celestiais. Ele se esvaziou e Ele veio até nós, porque sofremos um grande terremoto. O plano foi realizado para nos salvar. E não somente isso, Ele nos concedeu o Seu Espírito Santo, para que pudéssemos crer na Sua obra e sermos trabalhados, santificados, regenerados, justificados pela obra de Cristo e caminharmos com o Senhor cada dia na força do Espírito que está em nós. Ele nos convence da condenação, Ele nos convence que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sim, meus irmãos,
se há para nós um motivo, se há para nós um modelo, um paradigma de que nós devemos ser aqueles que estão se arregimentando para ajudar os que passam por terremotos, podemos olhar para a Trindade Santa. Eles se uniram, trabalharam para nos salvar, e até hoje, Cristo está intercedendo por nós à direita de Deus. É muito doloroso ouvir um cristão que diz que está sozinho na igreja, que não consegue olhar, levantar os olhos, e continua dizendo: ninguém vem me ajudar, ninguém vem me ajudar. Mas será que esse cristão procurou ajuda? Será que ele levantou os olhos e não percebeu que existem pessoas que estão se arregimentando, estão prontas para poder ajudá-lo? E assim Paulo e Silas nos dão esse exemplo. Não tire a sua vida, nós aqui estamos para ajudar você. Versículo 28, podemos continuar lendo. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, pois nós aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, dispôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. O carcereiro também experimentou um terremoto na sua vida. E ao experimentar o terremoto na sua vida, este terremoto produziu nele uma graça da parte de Deus, que é a graça mais importante que precisamos para nós e para o nosso lar. A partir do terremoto, o carcereiro resolveu crer. O que eu posso fazer para ser salvo? O terremoto, o testemunho de Paulo e Silas, somados, provocaram no coração daquele homem o desejo de crer. Mas crer em quê, meus irmãos? Crer que aquilo tudo foi obra do acaso? Crer que tudo está acontecendo por obra do destino? Crer que tudo isso é obra dos deuses de Filipos? Não. Absolutamente não. Paulo e Silas instruíram eles e disseram: crer única, exclusivamente no Senhor Jesus. E quando o carcereiro experimenta essa fé, nós temos a certeza absoluta que isso é graça de Deus, porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, isso é um dom de Deus. É Deus que nos salva, é Deus que coloca a fé no nosso coração. E a partir do terremoto, o testemunho daqueles homens, aquele homem creu que Jesus Cristo era o Senhor e Salvador da sua vida. Crendo em Jesus, ele leva para casa os apóstolos. E chegando em casa, apesar do terremoto, apesar dos pesares, o texto diz que ali a palavra de Deus foi anunciada. A palavra de Deus foi pregada em meio ao terremoto. Você que passa por um terremoto, nós que passamos por uma pandemia, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós desejamos ouvir, aquilo que nos é importante em cada momento é a palavra de Deus. Paulo não poderia falar outra coisa naquela família. Paulo não poderia pregar outra coisa naquele lugar, porque só a palavra de Deus continua sendo resposta ao caos, à pandemia, aos terremotos, aos momentos difíceis da vida. A palavra de Deus sempre é a solução. Pregaram a palavra de Deus a todos os da sua casa. Apesar do terremoto, a partir do terremoto, pessoas creem, pessoas ouvem a palavra de Deus e pessoas são salvas. Uma vez salvas, diz o texto, eles também participam do sacramento do batismo.
se tornam imediatamente membros da igreja do Senhor. É um lugar maravilhoso, quando o terremoto passa e Deus vai manifestando a sua graça. E apesar do terremoto, eles entram na casa do carcereiro, e ali ele põe a mesa, e ali eles ouvem a palavra, e ali eles estão alegres e felizes, porque a graça de Deus entrou naquele lar. Apesar do terremoto, meus irmãos, o lar se torna um lugar de cuidado, de mesa posta, de providência de Deus, da palavra de Deus e da alegria em Cristo Jesus. O terremoto pode fazer muitas coisas. O terremoto pode trazer para nós muitas situações desagradáveis. Mas apesar do terremoto, Deus continua trazendo a nós a sua graça, a sua palavra, a sua salvação, a possibilidade de nos tornarmos igreja, a possibilidade de experimentarmos da parte de Deus o seu cuidado, a sua provisão, a sua salvação e a sua alegria. Apesar dos terremotos que as famílias têm passado, Deus continua amando as nossas famílias e providenciando o melhor para nós. A partir dos terremotos, Deus continua sendo o nosso Deus. Concluímos, irmãos, esta mensagem nessa noite, recordando destes 7 pontos que nós trouxemos aqui para vocês. Primeiro, é que o terremoto pode acontecer com qualquer pessoa, até aquelas que estão em íntima comunhão com o Senhor. Segundo, os terremotos da vida sacodem os nossos alicerces espirituais, emocionais, familiares. Terceiro, quando o terremoto vem, portas se abrem, novas oportunidades são postas. Quando o terremoto vem, pessoas são libertas de coisas que os atrapalhavam na caminhada. Quinto, quando o terremoto vem, pessoas são despertadas do seu sono para uma vida vivida com graça. Sexto, quando o terremoto vem, pessoas têm um consenso para o bem. Tem gente trabalhando para cuidar daqueles que estão no terremoto. Em sétimo, quando os terremotos vêm, o lar se torna alvo da graça de Deus, que cuida, que abençoa, que traz alegria ao lar. Não sei se é um terremoto hoje, debaixo dos seus pés, debaixo da sua casa. Mas eu sei que Deus é gracioso. Ele quer e pode abençoar você e a sua família. Nós vamos orar. Vamos orar pelos pedidos de oração. E vamos orar também, meus irmãos, por essas pessoas que estão nos acompanhando nessa live. Vamos orar pelas nossas famílias. Esse é um tempo para a gente confiar em Deus, apesar dos terremotos, apesar das situações difíceis que passamos. O texto deixa muito claro: em nenhum momento Deus deixou de ser Deus e de levar a bom termo os seus planos, os seus projetos. O projeto de Deus, a partir do terremoto, era salvar um lar, abençoar um lar, visitar um lar. Você crê nisso, meu irmão, minha irmã, que isso é possível para você hoje, para a sua família? Você crê que apesar dos terremotos, Deus pode abençoar a sua casa?